Oi, gente, Gabi Guacelli aqui. Hoje o papo é um pouco mais sério. Não é só porque estamos no mês da visibilidade, do orgulho, mas eu acho que esse mês ajuda muito a alcançar mais pessoas e mesmo que algumas empresas façam isso. Somente nesse mês, pelo menos a gente está sendo visto de alguma forma por pessoas que fora da nossa bolha não teriam acesso a isso. Como vocês podem ver, a gente tá bem tranquilo aqui em casa. A Alice tá furunfando a cama. Tu é livre, né, filha? Faz o que tu quer, tu manda aqui. E eu fiz um chazinho de maracujá pra tomar e a gente bater esse papo. Até a Ana tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Para de provocar tua irmã, minha filha. Para de acabar também. Peguei na internet algumas definições do que é ser pão, tá? E eu vou ler aqui e vou falar também se concordo ou não. Espero que não se distraiam com essas preciosidades. Ou se distraiam porque elas merecem. Pansexualidade é atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independente do seu sexo ou identidade de gênero, afirmando que gênero e sexo não são fatores determinantes em sua atração sexual ou romântica por outros. Esse daqui é do Wikipedia. Concordo em partes, mas também acho forte demais dizer que não são fatores determinantes para um pansexual. Enfim. Peguei de um site, Psicanálise Clínica, outra definição, mas as diferenças entre a pansexualidade e a bissexualidade. Ainda que sejam orientações sexuais diferentes, as pessoas costumam confundir a pansexualidade e a bissexualidade. Pessoas bi têm atração por indivíduos do gênero feminino e masculino. Pansexuais sentem atração por pessoas, não pelo gênero biológico delas. Dessa forma, uma pessoa pan se relaciona com mulheres, homens e transgêneros que podem ser bissexuais, homo ou pan. Aqui já pega uma parte extremamente problemática, porque historicamente a gente identifica o bissexual apenas como eu gosto de mulher ou homem cis. Mesmo que de fato a bissexualidade não seja isso, bissexuais, eles não sentem atração somente por homens e mulheres cis. Um homem transexual e uma mulher transexual também é homem e também é mulher, sabe? Então eu acho isso muito problemático, pegarem as pessoas bissexuais e colocarem numa caixa onde só pessoas cis fazem parte dela. Eu me identifico como uma pessoa pansexual. Eu poderia me considerar uma pessoa bi. Porque, enfim, como eu já disse, pessoas bi não se restringem apenas a pessoas cis. Inclusive, meu marido é um homem trans. Mas a pansexualidade, mesmo que eu acredito que ela seja extremamente idêntica com a bissexualidade, historicamente faz mais sentido pra mim. Porque muito era confundido. Pra mim faz mais sentido. Mas eu não concordo com textos de internet, de sites que dizem que entendem, mas não entendem porcaria nenhuma, dizendo que pessoas bi se restringem a homens ou mulheres e não trans. Sendo que trans podem ser homem e podem ser mulher. Sabe? Isso pega muito pra mim, isso não faz muito sentido. Enfim. E acredito também que tanto a pansexualidade como a bissexualidade, tu pode sim sentir mais atração por mulheres do que por homens. Ou sentir mais atração por homens do que mulheres. Mesmo que eu goste dos dois, eu tenho preferências. Eu acho que qualquer pessoa tem direito de ter uma preferência. E não falar eu amo todos igualmente. Primeiro que eu também acho um pouco errado falar que eu amo pessoas. Sim. Mas é sobre pessoas que estamos falando. Porque não seria pessoas. Eu acho que esse mês, mesmo que muitas marcas se aproveitem do nosso Pink Money, eu acho que de qualquer forma chega esse assunto, chega às nossas vidas, às nossas histórias para algum lugar, para lugares que a gente não conseguiria atingir sozinho. Talvez eu esteja errada, mas talvez não. Mas agora,
não falando só sobre problemáticas e sobre conceitos, o que eu concordo, não concordo, que basicamente estou fazendo isso desde o início do vídeo. É a minha história como eu me descobri uma mulher pansexual. Na verdade, eu fui ter meu primeiro beijo depois que todas as minhas amigas já tinham beijado o menino delas. E, obviamente, o meu primeiro beijo também foi com um menino, e os meus relacionamentos depois desse foram com homens cis. E não porque eu não gostava de mulher, gostava só de homem, né? Na verdade, eu nem sabia. Nós somos educados e nós temos exemplos na nossa frente a vida inteira de que é aquilo que tem que ser feito e nunca nem me foi questionado. E então, minhas primeiras experiências todas foram com homens cis, como eu imaginava que estava tudo bem. E não que tivesse de fato um problema nisso. Também não tinha. Depois eu entrei para a faculdade e comecei a conhecer pessoas que fora da minha cidade natal, interior, não tinham pessoas diferentes, entre muitas aspas. Eu comecei a conhecer outro tipo de gente, sabe? Comecei a conviver com pessoas diferentes do que estava acostumada. Comecei a conviver com a diversidade e com pessoas que não tinham preconceito. E eu olhando de fora, nossa, isso é maravilhoso, sabe? Ninguém tá nem aí porque o outro gosta ou não, a vida é dele. Aqui no interior, aqui é assim, até hoje. Cidade Minion, né? Só tem eleitor do Bolsonaro nessa porcaria. Tu espera o quê? Não muita coisa. Pra ser bem sincera, eu nem lembro quando foi o meu primeiro beijo com uma mulher. Não lembro. Não tenho a menor ideia. Com a psicóloga, eu já tentei resgatar isso. Mas, Gabriela, tu não lembra se foi numa festa, se foi em tal lugar. Eu não lembro. E depois que eu comecei a normalizar, a Gabriela, de fato, que independente do gênero, estava se relacionando com outros tipos de pessoas, e não somente cis, homens cis, eu comecei a me conectar com quem eu era. Mas depois disso, quando eu voltei para minha cidade natal, continuei me relacionando apenas com homens cis. E a minha família não sabia. Talvez agora nem saiba também, ou fique sabendo agora, mas também nem tenho por que eu falar se sou ou não, ou que sou. Eu comecei, um pouco antes da pandemia, a me relacionar com uma mulher, a namorar de fato uma mulher cis, tá? E eu tive que contar pra minha mãe. Ela já tava desconfiando que eu tava ficando pelas postagens do Insta e ela veio me questionar. Aí foi um pouco complicado, porque essa aceitação dentro de casa não foi a melhor possível, mas também não foi de todo ruim. Quando eu trouxe pela primeira vez o João e apresentei a minha família, ele naquela época ainda não era João. Então, eu trazer para dentro de casa foi toda uma adaptação. Mas encontramos acolhimento na minha família, assim. Dentro de um ano e pouco, tava tudo na paz, sabe? E por muito tempo, eu achei que eu fosse me relacionar apenas com mulheres. Achei que não fosse mais me relacionar com homens, cis, trans, enfim. Porque era muito importante para mim me desfazer desse vínculo e as pessoas começarem a acreditar que não é uma fase, e sim porque eu estava me relacionando com mulheres também. Tive que me encontrar de novo. E admitir de fato que eu sou pan. E tá tudo bem. Obrigada a quem assistiu até aqui e espero que de alguma forma alguém tenha se identificado com alguma parte, pelo menos desse vídeo. Espero que não tenha sido só bobagens que eu falei e eu espero do fundo do meu coração que cada vez haja mais respeito entre as pessoas, independente se elas se identificam ou não com alguma coisa. Não precisa ninguém entrar numa caixa. A partir do momento que eu achar que não faz mais sentido pra mim me identificar com uma pessoa pan, tá tudo bem. A gente não precisa se obrigar a se colocar com um rótulo, sendo que naquele momento não tá fazendo sentido pra gente.
Vive, ame todo mundo e respeito, sempre. Menos com o Bolsominion. Bolsominion não merece respeito. Então, um beijo, curte o vídeo, por favor, me ajuda muito. Tchau!